Olá pessoal, boa tarde a todos, tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem, a graça e a paz estejam com todos vocês. Estou aqui mais um dia para compartilhar, testemunhar um trabalho, uma palavra que Deus me deu, que me deu muita força. Sempre a minha intenção é essa, gente. Já que eu recebi uma força da palavra, então o meu coração é, quem sabe se outra pessoa, ouvindo essa mesma palavra que eu ouço, que eu ouvi, quem sabe não é a mesma resposta que ela está esperando e que ela está procurando de Deus. Por isso que eu compartilho esses pequenos testemunhos, porque cada vez que Deus fala uma palavra, cada vez que a gente recebe uma palavra, é algo muito precioso. Pelo menos para mim, eu sinto muita paz, eu sinto muita alegria e eu tenho muita gratidão. Ui, deixa eu arrumar aqui. Tenho muita gratidão porque é a graça de Deus a gente poder ter um Deus, a gente poder ter a plena convicção de que a gente ora e Deus nos escuta e que Deus nos vê a cada momento. Então, sem mais delongas, esse aqui, gente, para vocês terem uma ideia, é o terceiro vídeo que eu tô fazendo, porque eu comecei passou uma moto aqui, gente, que parecia que estava entrando aqui dentro de casa. Depois comecei de novo, aí tenho um templo aqui do lado da minha casa, e aí o louvor dele estava invadindo o vídeo. Então eu disse, não, vou fazer o terceiro, vamos ver agora, né? Se vocês ouvirem qualquer barulho atípico, então, por favor, vocês me perdoem, eu vou comprar um silenciador aqui para o próximo, tá bom? Mas obrigada por assistirem. Então, eu vou compartilhar aqui Mateus capítulo 7, versículo 24, que fala assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Essa minha semana foi uma semana bem atípica. Tive que trabalhar um pouquinho mais do que eu estou habituada, o que é bom. Graças a Deus, sempre falo, Deus tem me aberto portas de trabalho e eu sou muito grata diante de Deus. E tive que trabalhar mais, tive que descansar menos. E também, infelizmente, essa semana eu tive a notícia de que. Eu tive a notícia, não, né? Eu soube, participamos, tivemos que participar do velório ontem, sexta-feira, velório da minha sogra, né? Partiu com 89 anos, né? Super lúcida e até amanhã de sexta-feira ela tava bem, gente. Então, assim, foi mais uma prova, assim, eu vendo aquele velório, gente, a vida é muito curta pra gente perder tempo com tristeza. Então, gente, tá triste? Bora lá pro sol, vai no Ibirapuera, vai no Horto Florestal, vai qualquer parque que tenha perto da tua casa. Não perde seu tempo com tristeza, porque a vida é muito curta para isso. Não sou coach motivacional, mas muitas vezes eu já me peguei nesses momentos e isso foi uma coisa que eu refleti para mim mesma. A vida é muito curta para a gente perder com tristeza, gente. Não dá. E aí eu voltando aqui, essa palavra eu recebi na quinta-feira, porque na quinta-feira eu é, ia fazer uma aula que acabou sendo cancelada. E aí eu tava refletindo lá no meu quarto e aí tava um vento super forte, tava chovendo. E aí eu tava quietinha lá no quarto, filho na escola, marido trabalhando. E aí tava um vento lá fora. E aí eu tava aqui em casa, tava aqui quietinha, eu pensei, nossa, que bom, né, que eu tô aqui, tô acolhida dentro de casa, tô protegida dentro de casa, assim é dentro de Deus, que bom que eu tô dentro de Cristo, pensei, né, assim, refletindo, ai, graças a Deus, assim é quando eu tô dentro de Cristo, quando não, porque eu estou dentro de Cristo. Porque eu lembrei dessa palavra que fala assim: caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
Então eu fiquei muito grata diante de Deus. Eu lembrando dessa palavra, eu lembrei, e assim, eu me pego, eu acho a maneira do trabalhar de Deus muito maravilhosa. Por quê? Porque eu posso lembrar de outras palavras em outros momentos, ou eu poderia lembrar de outras palavras em outros momentos, mas eu lembrei dessa, que significa, realmente, fala no Salmo 139 que todos os nossos dias já estavam escritos e determinados quando não havia nenhum deles. Então eu creio que nesse momento eu recebi essa palavra, pude lembrar, porque como uma forma, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu também parece que saber, preciso ver que Deus está me vendo. Eu recebi o perdão dos pecados, a justificação, né? A plena convicção de que todos os meus pecados foram perdoados já fazem 15 anos. E já recebi muitos trabalhos de Deus através da palavra, que Deus trabalhou e me deu aquele alento, e depois eu vi se cumprindo a palavra do Senhor na minha vida. Inclusive meu casamento, que é outro que eu vou deixar o vídeo aqui para vocês postarem. Para vocês postarem não, para vocês assistirem, né? Mas assim, depois preparando aqui, um outro momento, eu estava lendo e aí eu li João 6, que fala assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Então era também uma palavra que eu precisava ouvir, porque muitas vezes eu acredito que não seja só comigo que aconteça, mas às vezes a gente precisa dessa convicção. Nossa, Deus está me vendo. Senhor, tu tá me vendo? Senhor, que o Senhor acha desse momento que eu tô passando? Me fala, me diz, né? Ó, lá vem vindo a moto. Mas, e aí, quando eu li essa palavra, eu ganhei muita gratidão diante de Deus, porque fala assim: e o que vem a mim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, se Deus deu você para Jesus Cristo, significa o quê? Primeiro, que você foi escolhido antes da fundação do mundo. E se Deus te deu para Cristo, assim como eu tenho certeza que Deus me deu para Cristo, eu fui a Jesus Cristo, né? Então, de modo nenhum eu o lançarei fora, ou seja, de modo nenhum Deus me lançará fora, de modo nenhum Deus te lançará fora. E isso é uma graça muito grande, a gente poder ter essa convicção diante de Deus. Então eu fiquei muito grata, agradeci muito porque, ó a moto, não disse? Então eu fiquei muito grata diante de Deus, porque Deus nos ouve, Deus nos escuta. Se você não tem certeza, sim, Deus te ouve. Sim, Deus te vê. Sim, Deus te escuta. Sim, Deus está preparando o melhor para você, que é a salvação dos pecados, a plena convicção de que você é aceito por Deus, que passou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não adianta ninguém falar que você vai perder a salvação. Gente, isso não existe. Vai perder o perdão dos pecados. Gente, não vai perder o perdão dos pecados. Ai, se você errar, Deus vai te jogar fora. Gente, a palavra de Deus fala assim, ó: o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Amém? Isso é o coração de Deus. Não faz parte de uma instituição. Então Deus te jogou fora, Deus te tirou. Não é isso, gente. Me desculpem os que pregam isso, mas não é isso. Porque Jesus Cristo fala assim, ó: o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Quem sabe esse irmão, essa irmã que saiu, estava passando por uma opressão, né? Estava passando por opressão, talvez por parte dos líderes, talvez um líder que nem tenha recebido o perdão dos pecados, ou que talvez tenha, mas tenha esquecido a sua própria pessoa. Pode ser, pode ser. Ai, Deus o tirou. Sim, Deus o tirou porque estava vendo que estava fazendo você, líder, estava fazendo, exagerando e estava fazendo uma coisa de acordo com seu coração humano. Então, sim,
Deus tirou aquela pessoa. E glória a Deus para o que Deus tirou também. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, gente, era esse o meu recado, era isso que eu queria deixar para vocês, que pode servir, né? Espero que sirva de alento para quem estiver vendo esse vídeo. A graça e a paz. Agradeço a todos vocês. Qualquer dúvida, assistam no canal aqui. Muito feliz que algumas pessoas estão assistindo. Que a graça, a paz, a plenitude, a shalom estejam com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.